Amém? Glória a Deus. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Visitando não, você é nosso convidado, amém? Visita, vem, desaparece. Convidado, vem e permanece, amém? Então, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Se precisar de alguma coisa, pode contar com o Rafael e com o pastor Sean ali. Que Deus abençoe a vida. Gente, bom demais estar de volta. Tivemos aí um tempo fora. Eu e minha família linda. E desde o dia 18 de dezembro, fomos rever a família lá em Salvador, Bahia. Foi bênção de Deus. O pessoal da Bahia manda uns abraços para vocês. Pessoal lá, gente boa. Amém? Amém, gente? Todo mundo é bom a 3.200 quilômetros de distância. Amém? Então foi um tempo bom com a família. Pude ver meus pais, pudemos ver nossos irmãos, minhas irmãs, minha mãe e todos os amigos de igreja. Foi bênção demais. Precisamos de oração sobre o nosso Brasil, amém? Quem é que trabalha viajando aqui? Quem é que é motorista de caminhão, que viaja, que pega estrada aí? Quem é que pega? Quem pega estrada aí, gente? Quem tem costume de pegar estrada aí? Ore pelo Brasil, gente. Ore pelo Brasil. Pare de orar. Engraçado, você vem para a igreja achando que o pastor vai mandar você orar mais, né? Pare de orar por besteira. Pare de orar pelo seu umbigo. Comece a orar pelo Brasil. Nossa nação precisa de oração. De norte a sul do país, há uma necessidade gigantesca de oração. Nossa cultura precisa ser batizada com quebrantamento. Nossa sociedade precisa receber uma injeção dos céus. Nossas igrejas no Brasil precisam reavivar os princípios do eterno. Ore pelo Brasil. Esse é um ano que eu e você vamos precisar manter vigília constante sobre o nosso Brasil. E isso não falo para ti a respeito de governo, eu falo sobre Brasil. Independente de direita ou esquerda, o Brasil, a palavra de Deus nos fala que para nós orarmos pelos nossos líderes. Independente se eu gosto, se você não gosta, se você gosta ou não gosta, nós precisamos orar pelos líderes do nosso país. Para que Deus dê sabedoria, dê discernimento. Para que Deus derrame graça sobre eles. Para que de alguma forma o Brasil possa ser direcionado e a nossa sociedade possa retomar o rumo. Amém? E nessa noite eu quero compartilhar contigo, quero agradecer também nossa equipe eclesiástica, toda a equipe de louvor, ministérios que permaneceram aí 100%. Os irmãos, a gente botava os vídeos de convite, os irmãos, pastor, mas como é que o senhor bota o vídeo e o senhor está viajando? Eu falei assim, irmão, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Esqueceu, estamos no mundo digital, irmão. Estamos juntos, amém? Junto e misturado. E bênção de Deus, e você que não pôde ir para Cancún, quem viajou aí para Cancún? Ninguém. Estou orando para que o ano que vem você viaje para Cancún, que você faça uma bela viagem. Então aqueles que não viajaram, aqueles que vão viajar, né, o ano que vem, para as praias. Quem foi para Arroio do Sal aí? Arroio do Sal, aí ó. Meu Deus do céu, bênção de Deus. Qual é a outra praia que o gaúcho gosta? Hã? Como é que é? Torres. Quem foi para Torres aí? Levanta a mão. Capão da Canoa. Quem foi para Capão? Estou dizendo, aí ó. Os irmãos, todo mundo. Qual é outro, as praias ali da... E tu, Elmo, foi para onde? Gaivotas. Tá. Gaivotas, o irmão. Irmão, que bênção de Deus podermos desfrutar de dias maravilhosos, né? Então assim, não fica com raiva dos irmãos que tiram férias. Abençoe eles, amém? E se você esse ano não pôde tirar, eu já declaro bênção de Deus sobre a tua vida. O ano que vem você consiga tirar, amém? Não fica maldizendo quem tira férias, não. O crente viajou, passou 10 dias na praia. Amém? Que no ano que vem ele possa tirar 15, 20 dias na praia. É bênção de Deus. Irmão, a gente não desconverte quando a gente tira férias. A não ser que você pense assim, né? A não ser que você ache que você só é crente quando vem no culto. Amém? Então se você está de férias, você também é cristão. Você também está testemunhando da glória de Deus, do amor de Deus sobre a sua vida. Amém?
Glória a Deus. E eu quero agradecer no nome de Jesus, né, os irmãos que estiveram aí na dianteira das programações, pastor Sean, o pessoal do Eclesiastes que estiveram aí, muito obrigado, que Deus continue abençoando. Somos um só em Cristo Jesus. E quero recomeçar trazendo uma palavra para vocês a respeito de restauração da nossa visão sobre Deus. Restaurando a nossa visão sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. Nós temos falado o ano passado, lembro que a partir de setembro, final de setembro, início de outubro em diante, nós começamos a falar muito a respeito de herança, a respeito de acessarmos os lugares onde Deus disse que eu e você temos direito. E eu sei que isso balançou muito cristão, muito crente, né, que eu chamo de cascudo, que parece que gosta de viver no vitimismo. Parece que pensar no pior para si traz uma certa conformidade com seu estado de alma. Pensar o pior para si ou esperar o pior para si, sabe? A pessoa se espanta quando as coisas dão certo. Já viu aquela história? Está tudo dando certo e você já fica com medo. O que está acontecendo? Vai vir um rebote. O inimigo daqui a pouco o inimigo aparece. Esse tipo de concepção da vida é o que muitas vezes temos construído dentro de nossas igrejas. E passamos o ano passado, de outubro, novembro e dezembro, falando a respeito de que Deus é um Deus que acreditou em nossas vidas, graça, misericórdia, favor. Que Deus, Ele é um Deus de poder, um Deus que ama, um Deus que cuida. Nós falamos aqui a respeito de que há promessas reais para a minha vida e para a sua vida. E que a história, aquela ideia que nós aceitamos de miserabilidade sobre nós, tem vindo muitas vezes de uma construção cultural e não de uma construção bíblica. Porque a Bíblia vai nos mostrar que nós somos pecadores, mas no mesmo contexto vai dizer que o pecado já foi pago o preço. A Bíblia vai dizer que nós éramos condenados pelo pecado, estávamos culpados pelos pecados. Mas a Bíblia também vai dizer que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que nós perdemos o Éden, perdemos o lugar perfeito, perdemos o lugar. Mas a Bíblia também vai nos dizer que em Jesus Cristo Ele restaurou todas as coisas para que eu e você pudéssemos acessar. Então, por que é conveniente para muitos de nós aceitarmos e continuarmos caminhando, achamos que somos um lixo da criação? Porque parece ser conveniente para nós continuarmos aceitando um pensamento de indignidade, de miserabilidade humana. E eu sei que essa mensagem mexeu com muitos irmãos aqui. E eu ouvi testemunho no mês de dezembro, início de dezembro, alguns irmãos me procuraram. Falamos sobre sonhos, volte a sonhar. Alguns irmãos tiraram projetos da gaveta. Alguns irmãos iniciaram negócios, alguns irmãos investiram em negócios. Outros irmãos começaram a se olhar no espelho e falaram assim: porra, eu tenho um jeito. Começaram a trabalhar, saíram de um conformismo pessoal. E começaram a caminhar entendendo que Deus, Ele tem o melhor para nós. E eu estou aqui iniciando esse ano de 2026 para dizer para você que o Espírito Santo não tem mudado a mensagem, Ele tem continuado a falar conosco a respeito. A igreja precisa retornar para o lugar de ver Deus, quem Deus é. Não podemos deixar que as nossas mazelas, as nossas frustrações, as nossas decepções da vida, a nossa caminhada, venha descrever sobre Deus, venha falar sobre Deus. Não é da terra para os céus. Entenda, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é simplesmente as minhas ideias, o meu cognitivo que fala quem Deus é, não.
É sobre quem Ele é. É sobre restaurar em nós quem Ele disse que é. Os nossos sentimentos, em alguns momentos, vai dizer que Ele é um Deus provedor, quando eu vejo a bênção chegar. Mas até a bênção chegar, eu estou duvidando que Ele é um Deus provedor. Quando temos um ente querido no hospital, no leito da morte, quando nós não temos mais nada a se apegar, mais nada, aí sim nós dobramos nosso joelho, nós acreditamos no milagre, porque é a única coisa que nos resta. Então nós somos forçados a acreditar em algo que deveria ser natural da nossa parte. Por que deveria ser natural, pastor? Porque a nossa relação com um Deus criador, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que é poderoso, que é soberano, o caráter dele reflete em seus filhos. E precisa ser natural em nós enxergarmos esse Deus que é poderoso, esse Deus que intervém, esse Deus que pensa o melhor sobre mim, que quer o melhor para os meus filhos, que quer o melhor para os meus negócios, que quer o melhor para a minha casa, que quer o melhor para a minha saúde. Onde é que nós nos perdemos, gente? Onde é que nós nos perdemos? E nesse final de ano, alguns irmãos me perguntaram: pastor, se desligou? Desligar de quê, irmão? Como é que eu vou me desligar de Deus, irmão? Ah, pastor, se desligou das atividades. Que atividade, irmão? Meu negócio, eu estou ligado, eu quero estar ligado, conectado, 5G, 6G, 10G, possível no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Eu quero estar ouvindo Ele, cada lugar que eu passo, cada lugar que eu chego, eu quero enxergar Ele, eu quero vê-lo, porque eu sou grato por Ele. Eu não quero me desligar daquilo que Ele me chamou para o propósito dEle. Eu não quero me desligar de ver Ele agindo. Eu não quero me desligar vendo Ele, ver Ele aonde eu chego. Não quero, irmão. O propósito dEle, meu irmão, não me deixa cansado. O propósito dEle não nos cansa. O que nos cansa é as nossas birras, irmãos. O que nos cansa é querer enxergá-lo da nossa maneira. O que nos cansa é querermos colocar, imprimir nele as nossas vontades. Mas quando ele se revela a você, quando você se permite que Ele se mostre a você, você vai perceber que caminhar com Ele não é um sacrifício. Caminhar com Ele não é um sacrifício, louvar a Ele não é um sacrifício, orar não é um sacrifício, levantar pela manhã e dizer te amo, Senhor, não é um sacrifício, é vida, é vida, e é para isso que Ele nos chamou, para a vida, vida abundante. Esta vida abundante não é uma vida religiosa que simplesmente eu coloco na minha programação, estar na igreja na terça e no domingo. Não, não, não. Essa vida abundante é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu querendo mais dEle, eu querendo enxergá-lo. Onde é que o Senhor está agindo hoje, Senhor? Você não precisa de uma agenda para encontrar com Ele. É Ele quem te encontra. É Ele que te encontra andando na areia da praia. É Ele que te encontra sentado tomando água de coco. É Ele que te encontra debaixo de um pé de caju. É Ele que te encontra, meu irmão, aonde você estiver, Ele te encontra. Por quê? Porque você ama estar com Ele. Restaure a sua visão sobre Deus. A nossa visão como igreja muitas vezes está tão corrompida, tão cheia de religiosidade opaca, que nós achamos simplesmente que nós enxergamos Deus, que nós vemos Deus segundo a nossa perspectiva, segundo aquilo que nos apresentaram como verdade. Mas não paramos para
confrontar o que nos apresentaram. Não paramos para confrontar os nossos pensamentos sobre Ele. Restaurando a minha visão sobre Deus, eu quero começar chamando a nossa atenção para isto. Como é que eu restauro isso, pastor? Como é que tem sido? A Bíblia desde o início tem falado a respeito disso, de quem Ele é. Ele tem se revelado. E por que estamos falando sobre isso nessa noite? Porque simplesmente se eu não restauro a minha visão sobre Ele, por mais que eu me esforce em tentar criar uma identidade, por mais que eu me esforce a ter uma disciplina, a ter um foco, ainda assim eu vou cansar. O meu destino depende de quem Ele é. Quando vemos Deus corretamente, passamos a nos ver também corretamente. Porque você tende, olha só, meu irmão, no nome de Jesus, porque você tende a ver você como o pior das criaturas. Porque parece que a nossa oração, o que a gente chama de quebrantamento, é um momento que a gente se coloca no pior do lixo. Isso não é quebrantamento, irmão. Isso não é quebrantamento. Quando você está em DP, sabe? Você está lá embaixo se sentindo um nada. E aí você acha, eu estou quebrando. Não, irmão, tu está com um problema emocional. Tu está com alguma situação emocional, precisa de ajuda, sim. E o lugar de você buscar é muitas vezes na oração. E o Senhor vem com a sua misericórdia, com o seu cuidado, com graça, te abraça. Mas aquela ali não é a verdade de Deus, não. Quando eu corrijo, quando eu permito ser restaurado em relação à minha visão sobre quem Ele é, quando eu tenho isso alinhado, quando eu vejo Ele corretamente, eu começo a pensar, quando eu passo a me ver corretamente. Quando eu vejo o Criador como um Criador, quando eu vejo Ele como soberano, como um Deus poderoso, eu começo a ver também que a criação dEle, Ele depositou muito crédito nela. E você vai enxergar isso na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, se os irmãos ali me ajudarem. Disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, consegue colocar aí também? E Deus os abençoou. Deus fez o quê? Deus fez o quê? Se você sair daqui nessa noite somente com essa palavra, somente com esse versículo na sua cabeça, vá para casa, você não consiga dormir lembrando dessa frase, e Deus os abençoou. Se você sair daqui nessa noite lembrando de que Deus abençoou a criação, para mim já estou satisfeito. Porque parece que a nossa religiosidade nos trouxe para um lugar de maldição de Deus. A Bíblia fala, e Deus os abençoou, e ainda, além de abençoar, essa palavra abençoou ou bênção, é a palavra baraque. No seu original está dizendo o seguinte: Deus diz para a criação, vai, eu estou contigo, eu te libero. Deus abençoou a criação
à humanidade: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitai-a. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus abençoou a criação. Deus fez, em 5 dias Ele fez toda a criação. No 6º dia Ele criou o homem, Ele criou a humanidade. E a única vez que Ele disse que era muito bom foi quando Ele criou a humanidade. Ele disse: é muito bom. Ele nos abençoou em sua criação. Salmo 139, verso 14, nos diz o quê? Salmo 139, verso 14: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Davi declarando isso, que bênção. Onde é que nós nos perdemos? Davi está falando: ó, graças te dou, Senhor, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem disso. As obras do Senhor não são deploráveis. A criação não é deplorável. O ser humano, a humanidade não é deplorável. A Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele abençoou a criação. Ele abençoou a humanidade. Agora é mais confortável nós aceitarmos a mediocridade, aceitarmos a miserabilidade, nós ficarmos escondidos dentro do vitimismo e sempre acharmos que não somos nada. É mais confortável, mas não é a verdade. O Senhor te criou com valor. Ele estabeleceu valor sobre a sua vida. Se nós simplesmente, amados, não corrigir a nossa visão sobre Deus, quem Ele é, um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus Senhor de todas as coisas. Romanos capítulo 8, verso 15 a 17 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também o que, irmãos? Miseráveis, desgraçados, indignos, sem nada, só esperando a morte chegar, torcendo para que morra logo. Não, a Bíblia está falando, esses são os nossos sentimentos que diz muitas vezes. Passamos por uma dificuldade, passamos por uma tribulação, passamos por algum aperto na vida, e nós simplesmente abandonamos tudo, querendo fugir de tudo, e a forma mais inteligente de sumir de tudo é morrer. A forma mais rápida que a gente tem de achar que vai se livrar das coisas que não vamos resolver, o que temos que resolver, porque nenhuma aprovação vem se você não tem condições de resolvê-lo. As dificuldades da vida, as demandas da vida não vêm para te destruir, não vêm para simplesmente te menosprezar, não. Era assim que o povo de Israel achava quando lá, na hora de Davi e Golias. Para muitos que estavam ali, para todo o exército de Israel, Golias era um grande problema. Mas para Davi, era a grande oportunidade. A dificuldade da vida, você pode olhar como um grande problema, a sua derrota.
Mas se você estiver em Deus, se você compreender quem o seu Deus é, se você entender e aceitar quem o seu Deus é, você vai ver que vai ser uma grande oportunidade. Os gigantes têm se levantado muitas vezes na nossa vida e nós temos simplesmente querendo fugir, buscando uma forma de se ver livre das situações. Muitas vezes não queremos encarar a situação, não queremos tomar decisões, nós achamos simplesmente que é o fim. Para toda uma nação, aquele momento era o fim, não havia quem pudesse destruir o gigante Golias. Mas para um homem, um guri que estava em adoração, para um guri que estava tocando a sua viola lá sozinho, para um guri que sabia o seu Deus, que conhecia o poder do seu Deus, para um guri que não deixou entrar conversa nos seus ouvidos, para um guri, ele sabia quem era o Deus dele. E ele declara: olha, você vem com espada, com isso, com aquilo, eu vou no nome do meu Senhor, eu vou no nome do Deus de Israel. Para a nação inteira, para aquele exército, Golias era a cova da morte, era o pior, era o ruim, era destrutivo, era tudo. Para Davi, aquilo era uma oportunidade. Eu não sei como é que você tem visto as suas demandas. Eu não sei se você tem visto o seu casamento como um lugar de morte. Eu não sei se você tem visto a sua empresa como um lugar de morte. Eu não sei se você tem visto os seus relacionamentos como um lugar de morte, sua saúde como um lugar de morte. Eu quero te dizer que no final desta mensagem você possa compreender que você tem um Deus que ama você. E se você se dispor a aceitar aquilo que Ele disse sobre você, este momento pode ser o melhor momento da sua vida, pode ser a melhor oportunidade para a sua vida. Este instante que você está vivendo pode se tornar a grande bandeira na sua vida, de transformação, de testemunho, para muitos. Quem vai decidir isso? Você. Você vai decidir isso nessa noite. A Bíblia me fala: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados, irmãos. Em Cristo Jesus está nos chamando de herdeiros, não está nos chamando de miseráveis, escassos, não está nos chamando de pessoas que andam indignas. Não está falando que somos falidos, não é da vontade de Deus. Não, irmão, não é da vontade de Deus, não. Está tudo dando errado na sua vida, não é da vontade de Deus, não. Só se estiver em pecado. Se você não tiver confessado os seus pecados, se você não estiver vivendo uma vida dissoluta, uma vida em rebeldia contra os céus, vou te dizer, você está se estragando sozinho. Mas se você está tendo uma vida diante do Senhor, confessando os seus pecados, você está falando: Pai, eu sou falho, eu sou falho, mas eu quero me arrepender. Senhor, me perdoa os meus pecados. Senhor, me dê forças, me dê sabedoria. Meu irmão, não tem como você perder essa batalha. Confia nele. Confia nele. Uma visão distorcida de Deus gera uma identidade distorcida sua. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4, verso 6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por não conhecermos o nosso Deus, nós distorcemos a nossa imagem, porque a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Pastor, mas veio o pecado, o Senhor não disse que entrou o pecado na jogada. Para que eu vou ressaltar aquilo que você já está convicto em sua cabeça, que o pecado distorceu a imagem de Deus? Agora eu preciso chamar a sua atenção que Jesus Cristo, quando foi na cruz, foi para restaurar novamente a imagem que Deus colocou dele sobre você. Por que você não lembra disso facilmente? Por que você não lembra que Jesus Cristo disse: está consumado, eu estou pagando o preço necessário para tirar o João, o José, a Maria das mãos do inferno? Por que você não lembra facilmente quando nas horas de lutas, nas horas de aperto, nas horas de situações adversas na sua vida, porque você não lembra do que Cristo fez na cruz? Por que você não lembra disso?
mais fácil você parar e dizer: ah, não, é o pecado, é assim mesmo, ah, eu sou pecador, eu sou um miserável, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que é mais fácil você lembrar disso? É para justificar a sua falta de coragem? É para justificar a tua falta de ousadia? É para justificar a tua falta de posicionamento? Porque a palavra de Deus nos fala em Daniel capítulo 11, verso 32. O povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus, aumentará a sua força e fará coisas extraordinárias. O que está nos faltando é conhecer a Deus. Nós conhecemos muito bem as nossas mazelas. Nós demos nome para todas elas: rejeição, ciúme, nós botamos nome de tudo, irmão, insegurança, botamos doenças psicossomáticas, botamos tudo sobre nossas mazelas, e está tudo ok. Tudo ok. Eu acredito que nós preparamos o nosso cognitivo para nos auto-justificar. Nós temos justificativa para tudo, irmãos. Uma época nós tínhamos justificativa para ajudar os outros. Agora nós temos justificativa para nós mesmos. Nós não conseguimos encarar a verdade em nós. Nós não conseguimos lidar com nós mesmos. É mais fácil olhar para o lado e a gente justifica. Quando eu começo a olhar quem eu sou, aí eu olho para o Eduardo e digo: ah, o Eduardo está pior do que eu. Ah, estou bem. A gente entra em comparação. Ah, eu estou orando uma vez na semana. Não, o Eduardo nem orar a hora. E parece que esse mal se aglomera. Porque aí você vai conversar com uma outra pessoa, você pode ver. Você vai: ah, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia. Aí o outro: ah, eu também não estou conseguindo. Ah, ao invés de falar assim: ó, vamos orar, vamos quebrar isso. Não, não. Ah, vamos orar um pelos outros, né? E continua a vida assim. Se comparando uns com os outros. Restaurar a nossa visão sobre Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia fala, Provérbios 23, verso 7, fala que assim como a nossa alma pensa, assim ela é. Assim como eu estou alimentando os meus pensamentos, assim serei. E se eu estou alimentando os meus pensamentos a respeito de Deus erradamente, de forma errada, assim vai ser. Se eu penso que Deus é o último estágio da existência, a última forma, assim você vai procurar Ele na última forma. Não foi Ele que disse que era para você procurar Ele na última forma. Quando não tiver nada mais, não acabou tudo, aí sim eu vou fazer uma campanha de oração, aí sim eu vou no culto de oração. Quando a minha casa quebrou, quando o meu casamento foi para o saco, quando minha empresa faliu, quando o cliente desapareceu, quando tudo, aí eu vou no culto de oração, aí eu vou pedir para os irmãos levantarem uma campanha para mim. Não foi isso que Deus disse. Essa é a configuração que você tem sobre Deus. Essa é a tua forma de ver Deus. Como uma pessoa distante, como um ser distante, como a última causa. Passei por tudo, pelas minhas formas, pela minha maneira, pelos amigos, pelos médicos, por tudo. Ninguém deu jeito. Então, a única coisa que eu tenho agora é Deus. Isso não foi Deus que escolheu, foi você. E de repente eu estou falando para homens e mulheres aqui que está no meio do caminho dessa trajetória. De repente você tem tentado tantas coisas na sua caminhada, tem tentado várias formas, várias maneiras, e você não quer ir para o lugar onde você deveria estar, no Senhor. Você já tem tentado tudo, coach, tem tentado psicólogo, tem tentado psiquiatra, tem tentado isso, tem tentado aquilo, tem tentado de tudo. Mentoria, tem tentado de tudo. Mas não quer tomar uma decisão de honrar o seu Deus, de amá-lo. De repente eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que está na metade do caminho, está nas tentativas.
Eu só quero te trazer clareza, vai dar tudo errado. Se você continuar nessa tentativa, vai dar tudo errado. Por que, pastor, isso? Porque o teu lugar é nele, o teu lugar é no Senhor. Volta para Ele. Volta a colocar o seu coração nele, volta a colocar as tuas expectativas nele. Volta a colocar as suas palavras para Ele. Volta a expressar o teu coração para Ele. Volte a expressar a sua adoração para Ele. Volte para Ele. Mas a sua forma de vê-lo, coloca você distante, coloca você longe, coloca você em um lugar tão distante que você fala, pô, Deus não vai me querer mais, Deus não vai me aceitar mais, tantas coisas, tantas vezes eu fiz voto, tantas vezes eu quis voltar para Ele, tantas vezes eu disse que eu ia voltar para Ele e eu acabei errando, eu acabei falhando. Isso também é a sua forma de pensar sobre Ele, porque Ele não está interessado em quantas vezes você errou, em quantas vezes você desistiu. Ele está interessado no que você vai decidir hoje, naquilo que você está com o teu coração agora. O tempo dele é hoje, o tempo dele não foi ontem. E nem será amanhã. Hoje é o tempo dele. Restaurar a nossa visão sobre Ele, restaurar a minha visão sobre Deus, me leva a confrontar como eu penso sobre Ele. E se eu não restauro essa minha visão sobre Ele, eu vou ter uma identidade distorcida, uma identidade conforme a minha visão sobre Ele. Porque quando eu vejo Ele como Ele é, então eu vou me ver como Ele disse que eu sou. Quando eu vejo Ele como um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que fez coisas lindas, eu também vou ver, poxa, esse projeto, essa criação linda, maravilhosa, está aqui em algum lugar. Esta criação que glorifica o seu Criador está aqui em algum lugar. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Ele disse que a criação declara, anuncia as obras do seu Criador. Salmo 19, verso 1. Se a criação, se somos sua criação, se somos sua imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim Deus o criou. Se a criação dele anuncia as obras do seu Criador, você parou para pensar que você anuncia a imagem de quem Deus é? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que não é sobre o pastor, não é sobre o apóstolo, não é sobre o profeta, não é sobre os músicos, mas é sobre a sua criação. Ele disse que a sua criação anuncia as obras de suas mãos. E o quão poderoso Ele é. O caráter de Deus está impresso na sua criação. Você já parou para pensar que ao se olhar no espelho, você expressa a imagem dele? Você já parou para pensar que as pessoas durante o dia, elas precisam ver Deus em você? Como tem sido essa nossa transferência de Deus nos céus, através de nós, assim na terra? Será que uma pessoa estando com você 1 hora, 2 horas, não vamos falar daqueles 3 segundos de impressão, amém? Não vamos falar dos 3 segundos de impressão, não vamos falar, vamos dar uma chance. Uma pessoa em 1 hora com você, 2 horas com você, em um café conversando, ou num retiro, num acampamento, ou numa casa de praia, será que essa pessoa em 1 hora, 2 horas, viria Deus em você? Será que nós refletiríamos a glória dos céus aonde nós chegamos?
Ou seremos aqueles que vamos orar para que Deus apareça de algum lugar? Onde ele disse que a criação dele manifesta a sua glória. Se a criação dele manifesta a sua glória, eu e você somos criação, acima de criação nós somos filhos. Sendo filhos, nós expressamos o DNA do nosso Pai. Será que em 2 horas, 1 hora, 2 horas, em um ambiente, a glória que exala de você, o que é a glória, pastor? A sua conversa, o teu testemunho, seus desejos, suas vontades, para que facilite para alguns entenderem, sua energia. A energia que você exala é uma energia dos céus. As palavras que você declara, o seu sorriso, o seu rosto, a sua forma de lidar com as coisas, expressam o seu Criador? É uma pergunta para você nessa noite. A obra do Criador reflete o seu caráter. Um Deus pequeno gera pessoas quebradas. Um Deus revelado gera filhos restaurados. Daniel capítulo 11, verso 32. O povo que conhece o seu Deus aumentará as forças. Não quer dizer que diminui as forças, irmão. Eu não consigo compreender como é que nós estamos caminhando com Deus. E a cada dia que passa nós estamos falando, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Parecendo aquela galinha de Angola. Tem uns crentes que é galinha de Angola. O que é galinha de Angola? Sabe quem conhece galinha de Angola aqui? Aquelas galinhas de pretinha, não sei se é branco e preto, se é preto e branco. A minha esposa gosta muito delas. Eu falo que elas é boa com arroz. Sabe a galinha de Angola? Aquelas galinhas pretas, pintinha branca, bonitinha. Tá vendo? Com a listinha branca. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tem uns crentes que só sabem falar isso. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô cansado, 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 cansado. Mas meu Deus do céu, se a palavra do Senhor me diz, aquele que conhece o seu Deus, aquele que conhece o seu Deus aumenta a força, não a fraqueza. Aumenta as forças, irmãos. E fará coisas extraordinárias. Ah, pastor, mas o Senhor também se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Vocês lembram isso para se justificar? Do seu sou fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu estou fazendo você enxergar que você está pegando versículos para justificar contra você. Porque o Senhor, Ele vai sim aperfeiçoar o seu poder nas nossas fraquezas. Mas não é na nossa consciência de fraqueza, mas em nossos momentos de debilidades. Não é numa decisão pessoal sua, de simplesmente achar, não, eu não sou nada. Não, isso aí é mediocridade. Aí é uma mentalidade cativa, é uma mentalidade de escravidão, é uma mentalidade de escravo, que a Bíblia está falando que o Senhor nos tirou de um lugar de escravidão e nos trouxe para um lugar de filhos herdeiros. Eu vou ter momentos de debilidades? Claro que sim. Mas eu vou me justificar para uma vida de debilidade? Não, porque a palavra do Senhor me fala que nesses momentos o Senhor aumenta as minhas forças. O Senhor aumenta as suas forças para que você possa se levantar, para que você possa levantar, caminhar em direção ao propósito dEle, em direção ao seu destino, que é bom, que é maravilhoso. O seu fim é melhor do que o seu começo. No nome de Jesus, meu irmão, o teu fim, o meu fim será melhor do que o nosso começo. E o inimigo a cada instante, cada situação tem tentado nos cegar. Tem falado que estamos pior do que 2 anos atrás. Tem falado que é pior do que 3 anos atrás, do que 5 anos atrás. Ei, não vou justificar as minhas debilidades de hoje, as minhas situações de hoje. Não vou justificar não, meu irmão. Estou passando.
Eu estou passando, não é o meu lugar de morada. O deserto não é o lugar de minha morada. O deserto é só a minha passagem. O lugar que o Senhor separou para mim, separou para você, é um lugar de glória. É um lugar da bondade dele manifesta. É um lugar de restauração. É um lugar de reconciliação. É um lugar de perdão. É um lugar de paz. É um lugar de esperança. Por mais que você não creia, ainda assim é esse lugar que ele tem para você. Agora precisamos alinhar os nossos pensamentos? Claro que sim. A obra do Senhor reflete o seu Criador. Se o Criador é bom, a sua criação é ruim? Tem como, se o Criador é bom, a sua criação ser um lixo? Tem como, se o Criador é maravilhoso, é poderoso, tem como a sua criação ser medíocre? Não, não há como, irmão. Agora a religião vai te manter nesse lugar de coitado, de vítima. Quero dizer, você não é vítima. Você não é um coitado. Você é filho, e filho amado. O Senhor te chamou para você guerrear, para você lidar com aquilo que está tentando te matar. O Senhor te chamou para você lidar com as situações. O Senhor te aguarda sim na eternidade, mas de cabeça levantada, olhando para os céus. Senhor, lutei até o fim. Foi a enfermidade? Lutei até o fim, Senhor. E no dia que o Senhor disse, vem, eu fui. Se é minha família, lutei até o fim, Senhor. Não abri mão dela. Até o fim, Senhor. E a minha felicidade? A sua felicidade é chegar no último dia junto com Ele e dizer, Senhor, permaneci até o fim. E minha alegria, a sua alegria é permanecer naquilo que Ele disse que é para você. Os meus desejos, se você caminhar sobre os seus desejos e vontades, você nada mais, nada menos será um escravo de si mesmo. Não uma pessoa liberta pelo sangue do Cordeiro. O que é ser liberto, queridos? Não quer dizer não sentir vontade, não sentir desejos, não ser aliciados pelos pecados. Libertos quer dizer, posso tomar uma decisão de sim e não. Ser libertos quer dizer, o Senhor te deu, na autoridade do sangue dele, Ele te deu a oportunidade de dizer sim e não. Libertos é, eu ser aliciado durante o dia pelo pecado, eu ainda assim dizer não. Antes, como escravo do pecado, nós não conseguíamos dizer não às nossas vontades e desejos. Hoje, eu e você podemos dizer não, porque o Senhor, Ele habita, o Espírito Santo nos deu esse direito. Não podemos honrar a Deus desprezando aquilo que Ele chamou de muito bom, amados. Ele disse que a criação, que a humanidade era muito bom. A restauração começa quando paramos de discutir com Deus sobre quem somos. E eu sei que aqui 60% do nosso auditório está relutando dentro de si com as suas crenças pessoal de miserabilidade. Eu sei que é difícil você restaurar, você se permitir restaurar a sua visão sobre quem Ele é. Isso não vem da minha experiência pastoral, não, é bíblico. Jesus teve a mesma dificuldade nos dias dele. Quando Jesus começou a ensinar sobre a paternidade de Deus, quando Jesus começou a ensinar sobre o Pai, quando Jesus começou a ensinar para os fariseus de quê? Para os judeus de quê? Deus não era aquilo que eles achavam que eles eram. Irmão, eles não aceitaram. Eles preferiram permanecer com a configuração da sua descrição cognitiva de quem Deus era. Restaure a sua visão sobre Deus. Restauremos como igreja
A aliança em Cristo, nossa visão sobre Deus. Não podemos honrar Ele desprezando aquilo que Ele chamou de muito bom. Não podemos simplesmente achar que a humanidade é um lixo, que a humanidade é desprezível. Não, meu irmão. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido transformado. Adúltero bom não é adúltero separado. Adúltero bom é adúltero restaurado, renovado, confessando os seus pecados e voltando para os princípios. Compreenda o nosso Deus, restaure a sua visão sobre Ele. Ele ama o pecador e Ele dá a oportunidade para o pecador de confessar o seu pecado e retornar para Ele, porque Ele é bom. Ele não é conforme nós. Ô irmão, se Deus fosse conforme eu penso, irmão, muita gente tinha morrido. Você já pensou se Deus fizesse metade do que você quer? Quanta pessoa estava ferrada? Você já parou para pensar nisso? Pessoas que hoje você senta, conversa, brinca, perdoou, caminhou, mas na época da dor você queria iluminá-lo, eliminá-lo. Deus não é conforme os nossos pensamentos, irmão. Mas termos um pensamento claro de quem Ele é, nos faz manifestá-lo. Nos faz transferir a verdade. O pecado distorce a percepção, não o propósito, irmão. O pecado na sua vida, o pecado na minha vida distorceu a nossa percepção sobre Deus. Mas o propósito ele continuou. O propósito de Deus para nós, lá no início, abençoou Deus o homem e disse: ide, vai, sede fecundos, multiplicai, tome a terra, ministre, seja um bom mordomo. E o propósito continuou, irmão. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Efésios capítulo 2, verso 10 diz: somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, sim. Mas o sacrifício de Cristo Jesus nos reconciliou ao Pai. Você deveria abandonar a sua retórica de autojustificação sobre a mediocridade do pecado. E você deveria gravar, deveria colocar no espelho da sua casa, no carro, botar no seu celular, colocar o quanto Deus diz que você é nele. Você deveria lembrar o que Ele fez por você. Você deveria lembrar que Ele te fez mais do que vencedor. Você deveria lembrar que Ele te deu autoridade sobre as trevas. Você deveria lembrar que Ele te deu autoridade sobre as suas falhas, sobre os seus erros. Você deveria lembrar que Ele te deu autoridade para decidir. Você deveria lembrar que Ele, em sua graça, em sua maravilhosa graça, Ele te restaurou para um lugar de autoridade, como homem, como pai, como esposo, como sacerdote. Você deveria lembrar disso. E você também, minha irmã, deveria lembrar que o Senhor, Ele fez tudo isso sobre a sua vida. Somos resgatados para o propósito. O pecado não mudou, irmãos, o valor da obra, apenas escondeu a sua glória. Se você pegar uma BMW, um Porsche, passar por dentro de uma lama, fazer uma trilha dentro de uma lama, todo sujo, por dentro e por fora, nas enchentes, o Porsche continuou sendo Porsche, irmão. BMW continuou sendo BMW.
depois de limpo, higienizado, o valor dele continua sendo o valor dele. Não ache que o inimigo ele conseguiu, no seu êxito, desconfigurar você. O pecado não pode te tirar do lugar de onde Deus disse que você é. Teus pecados, os meus pecados, não podem nos tirar do lugar de filhos. A grande mentira do diabo é te deixar preso, é nos deixar preso, estagnados na nossa culpa, na nossa condenação, e acharmos que nós não temos mais jeito. Estamos avançando nesta caminhada? Claro que sim. Estamos avançando na questão de entender que temos heranças em Cristo Jesus? Sim, estamos avançando. A igreja tem avançado a respeito de sua identidade? Claro que sim. Não podemos ser levianos para dizer que não. Mas parece que temos avançado e estagnado simplesmente na concepção de que somos pecadores. E está certo, somos pecadores, a Bíblia fala. Mas agora, em Cristo Jesus, pecadores redimidos, restaurados. Precisamos avançar daí. Por que eu preciso avançar daí, pastor? Porque em Romanos capítulo 8, no verso 18 e 19, vai nos falar que a criação geme com grande expectativa. A terra está gemendo com expectativa da manifestação dos filhos. Está gemendo, está esperando que os filhos, a imagem e semelhança dele, a criação a qual ele disse que era muito bom. Muito bom. Isso é manifestado como, pastor? Quando Deus se faz carne e habita entre nós. Em João capítulo 1 vai te dizer isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Filho e do Pai. E João capítulo 1 vai dizer que ele se fez carne e habitou entre nós. Se a humanidade fosse um lixo, o próprio Deus não teria encarnado na humanidade para restaurar todas as coisas. Por que você se deixa os pensamentos tão medíocres tomar a sua mente? As estatísticas de saúde mental têm sido cada vez piores, irmãos. Porque deixamos nos sentir tão menosprezado como criação. Cada vez mais buscamos autoafirmação porque sofremos no interior de rejeição. Não entendemos a nossa identidade no Cristo. E já criamos também uma retórica para isso. Lançamos as nossas mazelas da nossa vida, do nosso presente, nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos tataravós. E começamos a jogar para trás, onde nós deveríamos resolver no presente. Onde nós deveríamos dizer, olha, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Os meus pais não têm culpa, meu avô não tem culpa, minha avó não tem culpa. Sou eu que preciso tomar uma decisão hoje de deixar o erro, de deixar o pecado. Sou eu que preciso dobrar os meus joelhos. Sou eu que preciso buscar a presença do Altíssimo. Porque tentamos se auto-justificar em tudo. Restaurando a nossa visão sobre Deus. Jesus, ele restaura esta visão, a visão correta de Deus e do homem, quando ele fala para os fariseus em João capítulo 14, verso 9, quem ver a mim, ver o Pai. Jesus está falando, olha, eu sou a imagem e semelhança do Pai. Vocês não estão diante de um pecado, vocês não estão diante da humanidade caída. Não, vocês estão diante da humanidade redimida.
Jesus não apenas salva o pecador, Ele revela o Pai para nós. Ele não somente nos fala que nós somos livres de nossos pecados do passado, Ele simplesmente não fala que nos apagou, foi tudo pago em relação às nossas falhas, às nossas mazelas, não, mas Ele diz que nós temos um Pai que cuida, um Pai que é bom, um Pai que estabelece herança, um Pai que estabelece provisão, um Pai que tem um plano para nós, um Pai que pensa coisas boas para nós. Ao revelar o Pai, Ele restaura a identidade de filhos. E para a cultura judaica, o filho, ele tinha direito a heranças. O filho, ele tinha legalidade na herança. Para a cultura judaica, o filho, o pai trabalhava para deixar para os filhos. Hoje na cultura ocidental nos parece que a gente usa os filhos para colher herança para os pais. Mas dentro da cultura que foi escrita a Bíblia, eram os pais que deixavam a herança para os filhos. E é algo que nós precisamos consertar na nossa mentalidade. É bênção de Deus deixar a herança para os filhos. Isaías 29, verso 11, por favor, meus irmãos, me ajudem aqui, coloca aqui. Isaías 29, verso 11, para finalizarmos. Jesus não veio apenas mudar o nosso destino eterno, irmãos, mas curar nossa identidade presente. Como você vê Deus hoje, é a resposta, é o reflexo de como você tem vivido. Se você tem visto Deus hoje, tem visto Deus simplesmente distante, um Deus que simplesmente não intervém em nada, um Deus que não opera nada, um Deus que não faz nada, um Deus que está distante na religião, irmão, esse vai ser o reflexo na sua vida. Vai ser a busca incessante, uma busca cansativa de resolver as coisas com as suas próprias mãos. É uma autoconfiança desprovida da sabedoria divina. É você tentar conquistar com suas próprias forças. É você não liberar, é você não considerar de que Ele é um Deus que favorece os seus filhos. Se você não leva em consideração, se você não se permite restaurar a sua visão sobre Deus, você simplesmente vai achar que Ele perdoou os seus pecados e está tudo bem, mas você vai continuar com uma identidade distorcida, uma pessoa insegura, uma pessoa que sempre está buscando autoafirmação, uma pessoa que vai fazer as coisas por causa dos aplausos, uma pessoa que vai preferir a morte quando é rejeitada. Isso somos nós, irmãos. Agora, quando você restaura a sua visão sobre Deus, você sabe que Ele te ama. Você descobre que Ele fez uma criação maravilhosa em você. Quando você se olhar no espelho e falar assim: Senhor, tem algo maravilhoso que o Senhor colocou aqui dentro de mim, que a terra precisa conhecer. Quando você se olhar a esposa no espelho e falar assim: ah, Senhor, o Senhor fez algo maravilhoso aqui, fez uma mãe maravilhosa, fez uma esposa maravilhosa, fez amiga maravilhosa, isso aqui está aqui dentro e eu não consigo trazer para fora. Senhor, me ajuda a trazer para fora esta realidade da sua criação. Marido, quando você começar a se olhar no espelho e você entender quem é o seu Deus, você vai começar a dizer: pô, Senhor, aqui o Senhor colocou um homem provedor, o Senhor colocou um homem que prospera, um homem que avança, um homem que não vai parar em seus medos, um homem que é um pai, que é um esposo, que é um sacerdote. O Senhor fez essa criação, Senhor, aqui e está aqui dentro de mim. Me ajuda a tirar isso para fora. Quando você se permitir restaurar a sua visão sobre Deus, você vai começar a aceitar o que Ele disse sobre você. Isaías capítulo 29, para encerrarmos. Pessoal do louvor, cadê eles? Os outros.
A Bíblia fala o seguinte, Isaías 29, verso 11: para vocês toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, se derem. Opa! Jeremias, irmão, desculpa. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Isso, achem aí, Jeremias 29, 11. Isto. Eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma. É o Senhor que está falando para você? O que é que o Senhor tem preparado para você? O que é que o Senhor, Ele tem para você? Futuro e esperança. Por que mediocridade? Por que o pior? Por que não pensar em fazer em sua vida dar certo? Por que a tua família não pode dar certo? Por que o seu casamento não pode prosperar? Por que a sua família não pode ser um exemplo? Porque meus irmãos todos são separados, todos não deram certo. E por que você tem que dar errado também? Por quê? Mas meus amigos, ninguém deu certo na vida financeira, ninguém deu certo nos negócios. E por que você também não tem que dar? Por que você tem que dar errado? Só me explica isso. Se a Bíblia está me falando, se o Senhor tem me falado, que Ele sabe os pensamentos que tem ao teu respeito, Ele sabe o que Ele planejou a respeito de mim e de você, Ele sabe o que Ele nos chamou para sermos, Ele sabe o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas, Ele sabe muito bem, e tudo isso Ele diz que não é para mal. Ei, não é para mal. Diferente de muitas coisas que a gente tem ouvido da religião, nosso fim vai ser melhor do que o nosso começo. Não é para mal. Ele diz, olha, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro. Ei, irmão, eu quero que minha filha tenha um futuro melhor do que o meu. Ei, irmão, há uma esperança no nosso Senhor. Eu desejo que a minha família, no dia que eu partir, a minha geração posterior viva melhor, tenha esperança no Altíssimo, tenha um futuro melhor. Por que eu desejo isso, pastor? Porque eu sou positivista? Não, irmão, porque a palavra de Deus me fala que o meu Deus, Ele tem separado, Ele tem reservado o melhor para os seus filhos. Isso não é coach, meu irmão, isso é a palavra de Deus. Restaure a sua visão sobre quem Ele é. É Ele que prepara um futuro e uma esperança, para que eu e você venhamos a ter uma visão clara sobre quem Ele é. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que não abandona os seus. Ele é um Deus que escolheu a melhor parte para entregar os seus amados. E fomos chamados não somente para sobreviver espiritualmente. Nós somos chamados, irmãos, parece que nós estamos aqui na terra doido, esperando a hora de morrer para sumir da terra. Ô irmão, eu tive dentro de mim, irmão, desde criança eu estou dentro de igreja, irmãos. Eu nasci dentro da Deus e Amor, irmãos.
Eu vivi até os 12, 13 anos dentro da Deus é Amor, meu irmão. Eu já passei, meu irmão, dentro de igrejas, irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, irmãos. Mas nenhuma teologia conseguiu corromper, irmãos, a visão restaurada sobre Deus. A revelação dele, um Deus bom, um Deus que cuida, um Deus que intervém, um Deus que cura, um Deus que opera milagres. Um Deus que quer o melhor para os seus filhos. Jesus disse: se vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o Pai que está nos céus. Por que você espera o pior da sua empresa nesse ano? Por que você espera o pior dos seus negócios esse ano? Por que você está temeroso, está temendo em investir? Você está temendo, por quê? Se o Senhor está falando que Ele te dá um futuro e uma esperança. Por que você está com medo de mudar de empresa? Por que você está com medo de colocar um currículo? É melhor você procurar um novo emprego do que ficar maldizendo o lugar onde você está. Ei, deixa eu te falar. É melhor você preparar o seu currículo, é melhor você atualizar o seu currículo, procurar um lugar, do que você permanecer no lugar, maldizendo do seu patrão, maldizendo do negócio ali. Você não está sendo bênção naquele lugar. Ou você muda os seus pensamentos e as suas práticas, ou você muda de lugar. Temos que ter coerência. Nós somos chamados de bênção, irmãos. Somos chamados para manifestar bênção dos céus sobre a terra. Atualiza-se com os céus. Não está bem na empresa onde você está? Faça um novo currículo. Ah, pastor, mas eu vou ficar desempregado. Você confia no Senhor? Você quer continuar pecando lá dentro? Quer continuar maldizendo? Quer continuar sendo um peso naquela empresa? Ao invés de bênção, você tem destruído aquele lugar. Por que tem pensado em fechar a sua empresa? Não está dando certo por quê? Se desviou dele, do Senhor, saiu do propósito. Se atualiza, irmão. Vai para os pés do Senhor, coloca seus joelhos no chão. Você que é empresário, você que tem o empreendedorismo na veia, o Senhor que te chamou, irmão. Ei, foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te colocou, foi o Senhor que colocou esse negócio na sua mão. Então chama Ele e conversa com Ele. Agora não feche por sua própria conta, não.